Bom dia! Estamos de volta com as nossas aulas de sexta-feira às 11h11. Que alegria! Que delícia, pessoal! Olha o pessoal chegando, pessoal do Instagram, nós estamos aqui no canal do YouTube. Essa aula depois ficará gravada no canal do YouTube, tá bom? Não ficará aqui no Instagram por 7 dias, tá certo? E depois ela se tornará parte do acervo das aulas dos alunos. Creuza, que alegria! Deixa eu matar saudades, deixa eu ver quem tá chegando por aqui. E antes de tudo, me digam se estão me ouvindo bem. Acabei de colocar um microfone aqui para ficar melhor. Ah lá, Elizabeth, bom dia. Luciana, bom dia. Mônica, bom dia. Cristina Burgos, bom dia. E quanta gente aqui no Instagram. A Thalita, a Paula. Obrigada. A Miss R tá por aqui, que delícia. Quem quiser assistir uma aula mais confortável aqui no YouTube, é sempre mais confortável, tá? É aqui que eu tô com o microfone e a qualidade, né? É maior também. E no Instagram às vezes cai, né, pessoal? Então vamos lá. A Sueli, olha aí os alunos novos chegando, alunos da nova turma. Que legal! O som e a imagem perfeitos. Ah, que bom, ótimo. Então assim, ó, eu tô aqui olhando para a câmera do YouTube no celular. E aí, aqui no meu computador, eu fico olhando os recadinhos de vocês, porque é muito melhor do que aqui no celular, tá? E aqui tem a turma do Instagram. Então é isso, tô aqui, né, pilotando esses 3 lugares, tá? Então vou estar focando dessa forma. Bom dia, Janaíne, Zilda, Selma, Fernanda, Ana Cristina, Christian. Que saudades, que delícia! Ah, Christian, não vi a hora de ter as suas aulas. Ah, que delícia! Que bom, que bom. Olha aqui, bom dia pela primeira vez por aqui. A Letícia, seja muito bem-vinda. Pessoal que está chegando por aqui pela primeira vez, desfrutem da Jornada das Constelações Familiares. Ela está aqui no YouTube e você pode se inscrever gratuitamente e fazer as 3 primeiras aulas que tem as meditações, as constelações internas que são maravilhosas. Você vai tomar a sua criança interna, você vai tomar a sua mãe, fará uma lista de exercícios. Então, para você que está chegando agora, se inscreva na jornada, tá? A minha equipe vai colocar o link aqui para vocês, tá? Vale a pena, pessoal. E então é isso. Então estamos retomando, né, as aulas de sexta e hoje nós vamos falar sobre as ordens do amor. Por aqui eu nunca falei, né, especialmente sobre as ordens do amor. E como eu tenho uma turma nova de alunos, alguns me fizeram algumas perguntas a respeito disso e eu falei, uau, eu sempre sou movida pelas perguntas. Eu falei, bom, se tem gente, né, perguntando com dúvidas, é um bom tema para iniciar, tá? Então decidi iniciar por esse tema que é tão básico, né? Tão básico do trabalho das constelações e para os alunos que são antigos, é muito bom também revisitar, porque como isso faz parte da estrutura básica do trabalho das constelações, é sempre bom olhar de novo, né, para essas leis sistêmicas que norteiam o nosso trabalho.
tá certo? Então, sobre o que é que a gente vai falar hoje? Na verdade, assim, por que que é tão importante que nós saibamos bem qual é o funcionamento dessas leis, quais são essas leis, como elas se aplicam na nossa vida, de que forma nós estamos sendo afetados, muitas vezes de uma forma silenciosa por essas leis. Nós não nos damos conta que estamos, por exemplo, em desordem em relação a alguma dessas leis e tornamos a nossa vida muito mais difícil, não é? Bom dia, Giovana! Portanto, é muito bom que a gente possa conhecer bem para saber se estamos em sintonia com essas leis. Para quê? Para que a nossa vida fique mais leve, tá? E também, pessoal, eu me lembrei, né, de um estudo que foi feito. Depois vocês podem olhar o TED. Provavelmente muitos de vocês já conhecem esse estudo, um estudo que é o estudo mais longo que já foi feito a respeito da felicidade. É um estudo que já tem 75 anos e já passaram por ele 4 coordenadores desse estudo, né? Então, acompanham jovens desde sua vida pregressa até a velhice, né? Então, o estudo mais longo, e eles estudam a saúde física, mental, emocional, né? E vão fazendo comparações para tentar chegar no que torna a vida de uma pessoa boa, né? Uma vida feliz, uma vida boa. E nesse estudo, olha só que interessante, porque tem tudo a ver com o que nós falaremos aqui hoje, né? Nesse estudo, a conclusão que chegaram, depois podem dar uma olhada no YouTube, tem TED, tá? A respeito desse estudo, vale a pena, um estudo que foi feito em Harvard, né? Por vários pesquisadores. E eles falam que o que torna, vocês sabem, pessoal, o que é que torna a vida de uma pessoa boa? O que torna um ser humano, né, mais feliz, né? O que é que vocês acham? Qual a conclusão desse estudo? Tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Tem tudo a ver tem tudo a ver com a razão pelo qual é tão importante conhecer, né, essas leis sistêmicas. A Thaís dizendo, né, fazer o outro feliz. A Mirelle, relacionamentos saudáveis, né? Equilíbrio, a Flávia dizendo, né? Então, o que é que torna a nossa vida boa? O que é que torna a nossa vida feliz? Tudo isso que vocês estão dizendo, viver o presente, a Mirtes, né? Viver o presente, leveza, né? Claro, tudo isso. Agora, honrar pai e mãe, relacionamentos conscientes e adultos, estarmos em ordem, autoconhecimento. Pois é, né? Tá tudo certo. Mas o estudo, ele diz o seguinte, que é a qualidade dos nossos relacionamentos que torna a nossa vida boa, que torna a nossa vida feliz. A qualidade dos relacionamentos. E as leis sistêmicas são as leis que regem os bons relacionamentos. Então, se eu quero me relacionar bem, se eu quero expandir a qualidade dos meus relacionamentos, é muito importante que eu conheça e aplique as leis que regem os bons relacionamentos que tornam uma vida feliz, de acordo com o estudo mais antigo sobre felicidade. E agora, olha que interessante, olha que interessante. Como é dentro, né, dos relacionamentos que nós nos sentimos melhor? Esse estudo também, né,
nos alertou para isso. Então, quando estamos nos relacionando com um grupo, quando estamos nos relacionando com o outro, vocês sabem o que é um dos pontos mais importantes? É nós nos sentirmos nós mesmos. Então vejam, quanto mais eu me sinto à vontade, quanto mais eu sinto que eu posso ser eu mesmo, eu mesma, naquele grupo, naquela relação, melhor a qualidade daquele relacionamento, melhor se torna a minha vida, mais feliz eu me torno. Então vejam, espontaneidade, né? Poder ser eu mesmo. E aí então, nós já vamos começar a fazer um link com as leis sistêmicas. Então gravem isso. Hoje eu vou passar exercícios para vocês, para ficar bem claro, tá? Como que essas leis estão afetando a sua vida. Nós chamamos de leis, mas também podemos chamar de princípios ou ordens do amor, né? Nós também podemos falar sobre premissas básicas, ok? Ok, então vamos voltar lá, né? Para todos bem-vindos, hein, pessoal? Vamos voltar para as ordens do amor. Então, as ordens do amor, elas se referem aos vínculos que nós criamos dentro de um grupo, tá? Como é que eu me vinculo, qual a qualidade dos vínculos que eu mantenho nas minhas relações, ok? Também sobre o que é que precisa ser colocado dentro deste grupo ao qual eu estou vinculado em ordem. Então, em ordem no sentido de um lugar. Então, eu me vinculo a um grupo. E aí, qual é o meu lugar nesse grupo? Como é que eu me posiciono nesse grupo? Todo grupo precisa de uma certa ordem e de uma estrutura, né? E que nós chamamos então de hierarquia. Então, primeiramente, eu me vinculo a um grupo. Nós chamamos de pertencimento. Em seguida, eu vou perceber qual é o meu lugar nesse grupo. De acordo com o lugar que eu ocupo no grupo, será a minha função, será a minha tarefa, será a minha contribuição para esse grupo. O status, né, que eu ganho nesse grupo tem a ver com a segunda lei, que é a hierarquia, ok? Que lugar eu ocupo? Então, muita confusão acontece na nossa vida quando nós ocupamos um lugar disfuncional, ou seja, um lugar que não é nosso. O tempo todo nós organizamos isso no trabalho das constelações familiares, né? Saber exatamente qual é o meu lugar, e o meu lugar não é um só, porque dependendo do grupo, dependendo do contexto, a minha função muda, não é? Então nós temos o pertencimento, que é o meu vínculo ao grupo. Então, sem a sensação de pertença, nós nos sentimos excluídos. E essa também é uma grande dor, né? Muitas vezes nós estamos identificados com alguma exclusão do sistema, ou temos mesmo essa ferida, a ferida de exclusão, né? E aí nos sentimos excluídos da vida no geral, né? Então, esse é um ponto também a ser trabalhado, porque todo ser humano tem 3 necessidades básicas. Todo ser humano, né? Então, a nossa consciência individual
ela tem 3 necessidades. E essas necessidades são pertencer. Então, todos nós, para sobrevivermos, precisamos pertencer, nos sentirmos pertencendo a um grupo, né? Por isso, nascemos já no seio de uma família, de um grupo. Então, nós sempre estamos correndo atrás desse pertencimento. E muitas vezes fazemos de tudo e pagamos um preço muito caro para pertencer. Muitas vezes, inclusive, nos anulamos para que possamos pertencer a um determinado grupo, não é? Aceitamos qualquer coisa para poder pertencer a um grupo. Então, essa é a primeira grande necessidade, né, da nossa consciência individual, pertencimento. Nós queremos pertencer ao outro, nós queremos que o outro nos dê um lugar na vida dele, nós queremos pertencer aos grupos nos quais frequentamos, né? E quanto esforço muitas vezes nós fazemos e como muitas vezes nós nos perdemos para conseguir esse pertencimento, não é? Então, essa é a primeira lei, né? Primeira ordem do amor, pertencimento. Agora veja, não existe relacionamento grupal, não existe relacionamento social sem pertencimento. Por isso ela é a número 1, né? Se não existir o pertencimento, os grupos não existem. Percebem? E dentro desse grupo também é preciso a validação dos indivíduos que pertencem a ele. Então, é importante, né, para que haja relacionamentos sociais humanos, o pertencimento, o vínculo entre as pessoas. Então, pertencimento e vínculo é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Pertencimento e vínculo, mesma coisa. Então, o ser humano, né, e os grupos humanos e as relações sociais, se não houver vínculo, se não houver pertencimento, não existe grupo. Portanto, essa é a primeira necessidade básica do ser humano, que é um ser gregário. O que significa isso? Vive em bando, não é? E é uma necessidade instintiva, tá? Pertencer a um grupo. E por que é instintiva? Quando nós falamos instintiva, nós estamos falando do nosso cérebro mais antigo. Estamos falando do nosso cérebro reptiliano, que fica aqui embaixo, assim. Cérebro reptiliano, né? É o cérebro arcaico, é o nosso cérebro mais antigo, o cérebro primário, né? Então, existe uma necessidade arcaica, instintiva, né? É o cérebro que todos os animais, mamíferos também possuem, certo? Então, cérebro reptiliano. E aí nós, então, a partir dessa necessidade que vem desse lugar arcaica, precisamos nos vincular a um bando, porque quando nos lembramos lá da época das cavernas, né, milhões de anos atrás, o que garantiu a perpetuação da espécie, o que garantiu a sobrevivência humana foi a força do grupo. Percebe? Naquela época, nós éramos muito mais presas do que predadores. E foi a força do grupo, o vínculo entre as pessoas do grupo, que nos fortaleceu
e permitiu a sobrevivência, tá certo? Então existe, né, essa memória instintiva, essa consciência grupal de que juntos somos mais fortes e juntos é garantido a sobrevivência e a perpetuação da espécie, tá certo? Para essa primeira lei, portanto, todos pertencem, não importa, né? Não importa se a pessoa fez algo de mal, né, para esse grupo, né, mas ele conta como um, né, e um no bando pode fazer a diferença, mais um membro, né? Então, todos pertencem, certo? Peguem aí os seus cadernos, seus lápis, para que a gente já vou passar um exercício sobre essa primeira ordem, tá? Bom, então, são 3 ordens. Estou falando agora sobre o pertencimento para você que está chegando aqui, nesse momento, tá? Então, estou dizendo, não existe relacionamento social se não houver pertencimento. É importante também que você se sinta validado como pertencente a esse grupo, tá certo? Estou dizendo que é a natureza humana, né? Ou seja, a natureza instintiva, que nos diz, inclusive, que somos seres de bando gregários, certo? Ok. Fazendo um link agora com a pesquisa, eu iniciei a aula falando daquela pesquisa, né? Aquela pesquisa longa, mais longa de todas, a respeito de felicidade, que diz que felicidade está associada, né, à qualidade dos vínculos, qualidade dos relacionamentos. E quando eu posso ser eu mesma dentro do bando, né, eu me sinto bem. Quando que eu me sinto bem dentro de um bando, dentro de um grupo? Quando eu me sinto incluída no que eu sou, quando eu posso ser eu mesma, quando eu posso me expressar, certo? Ok. Para a consciência coletiva, todos pertencem. Somos seres de bando e quanto maior esse bando, maior a chance desse grupo sobreviver. Tá certo? Ok. Como que começa a confusão aqui? Então vamos começar a pensar nas desordens em relação ao pertencimento, tá? Ok? Todo mundo aí com sua caneta e com o seu caderno. Bom, como é que começam as desordens dentro dessa primeira ordem? Pertencimento. Quando nós nos autorizamos a dizer para alguém: você não pertence. Você pensa diferente de mim. Eu não concordo com o que você pensa e tudo bem não concordar, mas eu não preciso excluir, né? Então, eu entro em desordem quando eu não concordo e excluo, tá certo? Aquela pessoa do grupo, aquela pessoa do bando, aquela pessoa da minha vida, porque ela pensa diferente de mim, tá certo? Então, quando eu digo, você pertence ao outro lado. Então, quando nós começamos a excluir os diferentes, diferentes porque pensam diferente de mim, diferentes por conta da raça, diferente porque tem uma opção política diferente da minha, uma opção religiosa diferente da minha e mais, né?
Por exemplo, quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a perceber que ali, né, isso acontece em todos os grupos, tá? Mas ali eu comecei a me dar conta disso, como existiam os pequenos grupos dentro das abordagens psicológicas. Então tinha ali a turma dos psicanalistas, né? Então aqueles que optavam por essa abordagem, a turma dos behavioristas, né? Os comportamentais, a turma dos humanistas, dos existencialistas, dos transpessoais, né? Hoje dos sistêmicos. E como muitas vezes, né, um bando acabava excluindo o outro bando, né? Então nós nem percebemos, né, como muitas vezes nós fazemos isso. Isso está tão incutido em nós, né? Nós não temos ideia o quanto excluímos, né? E se nós queremos tornar a nossa vida boa, melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, é muito importante que nós possamos incluir todos. Lembrando que eu não preciso concordar, mas eu posso sim aceitar como cada um, né, escolhe viver ou pensar, ok? Isso, então, exclusão na família por questões de sexualidade, também opção sexual. E hoje, né, nós estamos vivendo uma diversidade tão grande, né? Antes era até mais simples, né? Antes a questão era aceitar ou não homossexuais, né? E hoje nós já temos, né, mais opções, né? Temos também os transexuais, enfim, tudo aquilo que é diferente de mim, né? Então, o pertencimento, né, se ele é seguido, se ele é acolhido, né? Se nós vivemos de acordo com essa lei de que todos têm o direito de pertencer igualmente, né? Nós contribuímos para um planeta mais pacífico. Então, se nós queremos praticar uma cultura de paz, né? Se queremos trazer a meditação para a paz mundial, para a prática, para a vida prática, basta que eu inclua, né? Basta que eu inclua o diferente, né? Que eu possa dar um lugar no meu coração para aqueles que têm uma raça diferente, uma opção sexual diferente, uma posição política diferente. Então agora a gente está vivendo esse momento de vacina e não vacina. Então tem o pessoal anti-vacina, tem o pessoal vamos vacinar, né? E veja, muitos familiares, né, se separando, muitos amigos se separando, né, por conta de posicionamentos a respeito de vacina, posicionamentos políticos que às vezes estão atrelados a isso ou não, né? Então, como é um desafio nós incluirmos no coração uma opção diferente. Eu não preciso excluir o outro porque ele tem uma outra opção, percebe? E eu sinto que essa primeira lei, né, que quando seguida, né, nos ajuda. Aliás, se ela fosse seguida, talvez nós não tivéssemos violência no mundo, não é? Porque me parece que assim, a principal razão das guerras e dos conflitos é a não aceitação do outro como ele é.
E agora volta lá para a pesquisa sobre a felicidade, não é? Então, uma vida feliz, uma vida boa, é uma vida em que a qualidade das minhas relações são... a qualidade das relações é boa. E como que a qualidade da relação é boa? Ou das relações são boas? Quando eu posso ser eu mesma. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma opção sexual diferente daquele grupo, e ali eu preciso esconder isso e eu não posso ser eu mesma, né? Pronto. Né? Então, a qualidade do relacionamento com esse grupo não vai ser bom, né? E muito importante a gente lembrar também que todos nós temos muito medo de não pertencer. E muitas vezes também acontece que se o outro representa uma ameaça para mim, ou uma ameaça para o meu bando, né? Por medo eu excluo. Então, o pertencimento ele gera muito medo, né? Eu tenho medo de não pertencer, eu tenho medo que o diferente acabe comigo ou de alguma forma me ameace, de alguma forma tire o meu lugar, de alguma forma contamine alguma coisa, né, aqui nesse bando. Então veja, o pertencimento ele está muito conectado à paz se seguido, né, à ampliação, à expansão da qualidade das nossas relações. Então o exercício que eu quero passar para vocês, para começar a ficar claro para vocês o quanto você está em desordem em relação a essa primeira lei vamos começar com os grupos, né? Então vamos lá, primeira pergunta. Quais grupos eu excluo? Quais grupos me ameaçam? E aí, vamos começar lá. Grupos políticos, grupos religiosos. Se você tem algum preconceito em relação a alguma raça, né? Então veja agora se existem grupos que você exclui. E é importante você ir anotando aí, tá? Então, primeiro com os grandes grupos. Depois, se você é terapeuta, se você é psicólogo, perceba se você exclui alguma abordagem, se você fala mal de alguma turma que pratica alguma coisa, né? Que você fala, nossa, aquela turma ali é do mal, né? Aquela turma ali é do outro lado, né? Aquela turma ali eu não posso nem ver. Né? Perceba dentro do seu trabalho, pode ser que você não seja terapeuta ou psicólogo, né? Mas dentro da sua área profissional, né? Veja o que seria similar a isso que eu estou falando, né? Quais são os grupos que você exclui. Ok. Depois, perceba na sua vida quais são as pessoas que você exclui. Aquelas pessoas que você diz, não, aquela ali, se riscou assim, ó, riscou, aquela ali não tem a menor condição, né? Como sabemos, aqui a pergunta da Cíntia, se excluímos ou não alguém? Como sentimos no coração? E a Maria das Graças, às vezes algumas famílias excluem um membro por vício, quando deveriam acolher, e muitos acham que excluir vai ajudar. E às vezes aquela pessoa se aprofunda ainda mais no abandono. Isso. Então,
Como é que nós excluímos? E aí a pergunta da Cíntia, como é que nós sabemos se nós excluímos? Então vamos lá, vou dar alguns exemplos, tá? Então vamos imaginar que eu estou no meu segundo casamento, ou no terceiro, tá? E tô falando casamento, mas pode ser relação, tá? E aí relação, pode ser que já eu esteja, se eu não me casei ainda, na minha quarta, quinta ou sexta relação, certo? Toda vez. Mas eu vou dar do casamento que é mais fácil aqui, né? Então eu tô no segundo casamento. Toda vez que eu digo assim, nossa, o meu primeiro marido, ele era péssimo, né? Ou eu não mantenho relações com esse marido, principalmente se eu tenho filhos com ele, uma boa relação, né? Esse é um tipo de exclusão, né? Quando eu corto essa pessoa da minha vida, né? Por alguma razão, né? Alguma razão que fez com que eu o excluísse, percebe? Por quê? O vínculo entre duas pessoas, então vamos lá para a lei, todos têm direito a pertencer, todos que têm vínculo aqui nesse sistema, tá? Então, se eu me casei com alguém, a partir da relação sexual, eu sempre crio uma vinculação, mesmo que eu não tenha tido filhos. Se eu tive filhos, a vinculação aí é imensa, tá? Mas se eu não tive filhos, eu me vinculo. Por isso, é importante incluir no coração os nossos relacionamentos anteriores. Normalmente nós excluímos quando guardamos mágoas, ressentimentos, percebe? Raiva. Então nós nos lembramos da pessoa e a gente fala, nossa, que horror, né? Então, veja nas suas relações anteriores, em que, não platônicas, tá? Mas relações que você manteve vínculos. Se você hoje é capaz de olhar para aquilo que, a princípio, né, vamos colocar entre aspas, não deu certo, né? E se você consegue, se você é capaz de olhar para a sua parte de responsabilidade por aquilo ter acontecido daquela forma, por você ter atraído aquela pessoa na sua vida, né? E o que quer que tenha acontecido entre vocês que não foi bom, tem sempre as duas partes. E muitas vezes, como nós temos dificuldade de olhar para a nossa parte de responsabilidade dentro dos conflitos, né? Então, o que nós fazemos? Excluímos ou nos mantemos magoados, ressentidos, com raiva, percebe? E é assim que a gente exclui, por exemplo, Cíntia, tá? Então, mágoas, ressentimentos podem ser um bom sinal, tá? Outro exemplo é quando nós, dentro de um sistema familiar, esquecemos de pessoas. Nós fizemos uma constelação recentemente e que a cliente nos contou que não sabia o que tinha acontecido com o avô. Esse avô teve um filho, então a situação era assim, o avô tinha sido casado com uma mulher e essa mulher morre no parto. Morre no parto e o neném, o que acontece com o neném? Eu pergunto. E a cliente fala, não sei. Você não sabe se o neném sobreviveu? Não. Se sobreviveu, não sei onde é que foi parar. Você sabe o que aconteceu com esse pai? Não, esse pai, que no caso dela era o avô, sumiu. Ninguém sabe onde é que foi parar. Então, essas são exclusões, né? Como assim ninguém? E ninguém fala disso. Então, esses silêncios são exclusões, né?
Então, o que que acontece? Ficam essas marcas, esses registros nessa consciência familiar, né? Então, pense que a consciência familiar, ela atua como uma supervisora, tá? Então, ela fala, não, ninguém pode ser excluído. Se alguém foi excluído, nas próximas gerações, isso precisará ser compensado, se essa lei não é seguida, se ela é infringida, se ela é violada, percebe? Então, se tem alguém na família que tem algum tipo de vício, algum tipo de opção sexual, enfim, sabe aquilo que é vergonhoso na família? Então, muitas vezes o sistema, né, exclui, não fala, não conta, omite, guarda um segredo, né? Então, essas são, né, abortos, né, exemplos, outros exemplos, abortos, né? Então, foram excluídos. Então, é preciso incluir para fazer a autorregulação de novo, para trazer equilíbrio para esse sistema, né? Então, pessoas, assassinos, né? Assassinos, e aí é o grau máximo, né, de exclusão. Quando alguém do sistema exclui outro por assassinato. Quando alguém de fora assassina alguém do meu clã. Pronto, agora o assassino passa a fazer parte também desse sistema, né? Enfim, aí já entraríamos, né, em assuntos um pouco mais complexos. Hoje eu quero ficar mais no básico, né? No básico, que é assim, que vocês possam compreender em que lugar na vida de vocês estão praticando exclusão. Então, estava dizendo para vocês, ok, veja, né, que grupos você exclui. Veja também que pessoas você exclui. Uma dica: veja os seus relacionamentos anteriores, veja as profissões que você exclui. Às vezes você está numa nova profissão e você fala assim, ai meu Deus, agora eu encontrei a profissão certa, mas eu não consigo ganhar dinheiro com ela, mas eu gosto do que eu faço. E como que tá a tua relação com as suas profissões anteriores? Nossa, né? Não quero nem lembrar porque era péssimo, né? O que eu fazia antes era bem. Então é preciso incluir as profissões anteriores para que eu possa fazer uma boa cama, né? Criar uma boa base, tornar esse solo mais fértil, né? Para que a próxima profissão, para que o próximo relacionamento, né? Seja cultivado com um bom alicerce, com um solo nutritivo. E solo nutritivo significa eu estou em paz com o passado, com aquilo que aconteceu antes. Percebe? Ficou claro, pessoal? Ok, agora também pessoas com distúrbios mentais, né? Era bem comum, inclusive no passado, serem excluídos do sistema, né? E eram colocados em instituições e muitas vezes ninguém mais, né, ouvia falar, excluídos do sistema. Ok, então se pergunte agora, então a gente está afunilando os níveis de exclusão, né? Então se pergunte agora o que é que você exclui em você. O que é que você exclui em você? Então comece pelo seu corpo físico, né? Toda vez que você olha para o seu nariz, você fala, que nariz horroroso, né? Podia ter outro nariz, né? Toda vez que você se olha no espelho e olha para a sua postura, para o seu ombro, para o seu cabelo, né? O que é que você exclui em você, fisicamente? Depois, o que é que você não suporta em você? Pensa em algum comportamento, pensa em alguma debilidade que você tenha, né? Algo que você sente que você não faz muito bem, então você, sabe, se acaba com você. Aqui a Liz eu falando, exclua as profissões anteriores, ótimo, então, né, constelação de profissões, a gente chama assim.
Constelação de profissões. Então, eu excluo fases da minha vida, que eu falo assim, eu não quero nem lembrar, né? Eu excluo, por exemplo, uma vez eu fiz uma constelação tão linda que a mulher engravidou quando era uma jovem, ela tinha 15 anos e ela fica grávida de gêmeas. O marido, que na época não era marido, né, era outro jovem também com 16 ou 17 anos, na época já usuário de drogas, e essa cliente, né, passou um momento muito difícil. 15 anos, uma criança grávida com 2 crianças, né, e foi bastante julgada pela família e já muito cedo mãe. Então, quando ela faz um movimento na constelação de honrar essa jovem que ela excluía da psique dela, então são as partes em nós que nós excluímos, né? Então, quando ela olhou para essa jovem, ela mesma, de 15 anos, então tinha ali, né, a representante dessa jovem, e ela então diz: eu honro você, agora eu vejo a sua força. Nossa, mas essa moça se emocionou tanto, mas se emocionou, mas chorava, 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 e ela diz que depois daquela constelação, a vida dela deu um grande salto. Então, é isso que acontece quando nós excluímos partes nossas. Porque foi muito difícil, porque foi traumático, então a gente não quer olhar, a gente não quer ver, né? Às vezes um trauma lá na infância, né? Que nós não queremos olhar, não queremos ver. Agora, olha só, nós também excluímos partes boas em nós, porque nós também temos medo do nosso potencial. Então, quantas vezes nós olhamos e vemos as pessoas chegarem e dizerem: se eu emagrecer, né? Então a pessoa vem trabalhar obesidade, O que pode acontecer com você? Aí a gente vai olhar, por exemplo, os ganhos secundários, né? O que pode acontecer com você se você ficar magra, né? E aí a pessoa às vezes chega a essa conclusão: nossa, eu serei desejada, eu ficarei com um corpo bonito e serei desejada. E eu não aguento ser uma pessoa desejada. Então, eu excluo essa parte em mim, né, essa parte bonita, que pode ser desejada, né, eu excluo. Por quê? Porque eu tenho medo dela, né? Assim como eu também excluo todas as pessoas que eu sinto que são de alguma forma melhores ou mais bonitas ou mais alguma coisa, muitas vezes como elas me ameaçam, então eu excluo, percebe? Então veja, né, como esse assunto de exclusão é longo e nós fazemos isso todos os dias, né? Todos os dias. Então, aplicar, seguir a lei do pertencimento, vocês percebem o quanto isso é exigente, o quanto isso faz parte de um caminho, né? Um caminho de autodesenvolvimento. Aprender a incluir as várias partes. Eu faço isso todos os dias no consultório, atendendo pessoas. Eu ajudo as pessoas a irem incluindo as suas partes, incluindo aquelas partes que elas não gostam, que elas têm dificuldade de olhar, incluir a parte do marido, né, que elas não gostam, incluir a parte da esposa, né, que é difícil de olhar, né? E é tão legal isso, né? Porque quando nós nos casamos com alguém, é bastante natural que nós nos casemos com uma pessoa diferente de nós. Exatamente porque
O Bert Hellinger fala que são os sistemas que escolhem as pessoas, né? Então, o meu sistema precisa de uma competência, né? Ontem mesmo estava falando isso com uma cliente. Então, o marido dela, um marido que é muito expansivo, muito extrovertido, bastante, né? Poderoso, não é? E aí, bastante workaholic, né? E pá, e vai para o mundo, né? E ela, tanto quanto a família, né, já são pessoas mais introvertidas, né? Tem uma outra qualidade de vínculo aqui, por exemplo, né, uma família que se fala mais, né? E ali, na família do marido, não precisa ficar se falando, sabe? Fala com a família uma vez por mês, e mais assim com os membros, tipo mãe, né, mais importantes. Então, veja, dois clãs que são diferentes, têm qualidades de vínculos diferentes, se comportam diferente, tá? Se casam, normalmente é assim. E aí, ela aprende com ele, né? Olha, como eu posso ser um pouco mais relacional. E ele aprende com ela, olha, como eu posso também ter os meus momentos de não fazer, como eu posso ter os meus momentos de introspecção e ficar comigo mesmo ou com a minha família e não ficar se relacionando o tempo todo, não é? Então, se a gente olha a partir dessa lente, nós podemos, né, sempre incluindo o diferente, nós podemos sempre aprender com o outro. E se eu me abro, então, para aprender com o outro, o que acontece? Eu e meu sistema se expandem, se ampliam, percebe? Então, primeira lei, o pertencimento. E se pergunte, o que é que você exclui? Grupos, raças, religiões, jeitos de pensar, posicionamentos políticos, pessoas que te ameaçam de alguma forma, partes do seu corpo, profissões anteriores, relacionamentos anteriores, pessoas com opções sexuais diferentes, né? Partes suas do passado que você exclui, ok? Então, tudo e todos têm direito de pertencer. E quando nós damos um lugar, o nosso coração se expande, o nosso sistema se expande e nós promovemos paz na Terra. Ok? Não preciso concordar com todos, não preciso concordar com a sua posição, mas eu posso aceitar e dar um lugar para você no meu coração. Eu também não preciso ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, né? Eu não preciso conviver com você, mas eu não preciso te excluir. Percebe? Ok. Quando a pessoa falece e não se fala nela, é exclusão? Depende do caso, né? Porque a tendência mesmo, depois de um tempo que as pessoas morrem, a tendência é que a gente não fale mais, né? Não fique falando daquela pessoa o tempo todo. Então, depende do caso, né? Depende do caso, tem que olhar, tá? Ok. Obrigada, Maria. Notei ultimamente, a Cris, notei ultimamente que excluo ex-relacionamentos. Bora lá, né, Cris? Grupo de trocas sistêmicas que a gente tem aqui nas formações. Então, bora constelar. Precisa incluir todos os relacionamentos anteriores para dar força para o relacionamento atual, tá? Várias partezinhas nossas vão ficando, né, nos relacionamentos anteriores. Aí a gente precisa recolher essas partes para que a gente possa se sentir mais forte. Como aceitar meus vícios?
Como incluir? Bom, aí que tá, né? Como aceitar os vícios. Olha que delicado isso, né? Eu não aceito os vícios. Eu preciso aceitar o que os vícios representam para mim. Os vícios só estão aí como uma metáfora para te levar para algum lugar que precisa ser incluído, tá? Agora, olha só, aceitar os vícios. Se eu aceito os vícios, gente, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Como é que a gente aplica aquilo que a gente ouve. Se eu aceito os vícios, sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer. Eu morro. Então vamos imaginar, eu aqui, ó, tô fazendo um exercício de pertencimento, né? Aprendi lá na constelação que eu tenho que aceitar tudo, incluir tudo. Então eu pego lá, olho para a cocaína, olho para o álcool e digo: vocês pertencem, né? Venham, né? Pronto. E aí, depois de um tempo eu morro, né? Então não, né? Não é isso, tá? Então assim, os vícios, eles estão aí como uma forma de eu me anestesiar, porque tá muito difícil olhar para algum lugar, tá? Então, os vícios, eles estão ali para me mostrar que tem algo que precisa ser incluído. Bert Hellinger diz que normalmente, tá? Não significa 100%, mas existe uma tendência dos vícios nos levarem para a falta do masculino, a falta do pai, ou o pai que não teve o pai dele presente, e aí às vezes eu tô lá tentando inconscientemente resolver pelo meu pai, tá? Então o vício é uma forma de eu buscar o pai, então é uma forma de beber o pai, né? Ou do pai conectado com o pai dele e eu posso estar ali, no meio dessa história. Isso, então, olha lá, perfeito, meu pai perdeu o pai dele com 11 anos, é isso, né? Então, é exatamente isso. Os vícios podem estar querendo, né, mostrar essa dor, a dor da falta de pai, né? Qualquer tipo de vício, tá, pessoal? Vício em tecnologia, vício sexual, vício com drogas, qualquer tipo de droga, né? Muitas vezes está conectado ao pai, tá bom? Por que ao pai? Porque o que acontece quando nós nos anestesiamos de qualquer forma, tá? Nós cindimos com a realidade, não é? Então, tá duro de enfrentar aqui a realidade. Aí o que a gente faz? A gente vai para uma anestesia, seja ela qual for, ok? Essa busca de prazer imediata, né? Porque tá faltando também muito prazer na vida. Então eu vou lá, é o jeito que eu encontrei para sobreviver. Vou para anestesia. Então, em relação à realidade, eu me mantenho anestesiado. Agora, a função pai, então, o que o pai faz? Nos leva para o mundo, não é? Nos leva para o mundo e nos apresenta a realidade. Então, a relação com o pai está muito conectada ao quanto eu me adapto à realidade. E aí a gente poderia dizer, quanto melhor a relação com esse pai, estou falando de um pai principalmente internalizado, tá? Então, quanto melhor um relacionamento com esse pai, quanto mais eu incluo esse pai no coração, quanto mais eu tomo esse pai, tá? Melhor a minha adaptação à realidade. Percebe? E quanto menos isso tem na minha vida, mais difícil lidar com a realidade. Então, maiores as chances de vícios, doenças psíquicas, certo? Então, doenças psíquicas muitas vezes também está conectado com uma dificuldade ali na linhagem do pai.
eu com o pai, ou pai com o pai, ou pai com o pai com o pai, enfim, precisamos olhar para essa linhagem aí, tá bom? Ah, Maíra, que lindo incluir as partes que excluímos, né, em nós. Isso mesmo. Cíntia, essa minha professora é muito maravilhosa, tô amando a formação. Ah, que delícia, Cíntia, obrigada. Solange, quando se tira um órgão do corpo físico, pode ser uma espécie de exclusão? Sim, muito bom, Solange. Sim. E aí, não estou dizendo que daí não pode tirar de jeito nenhum, mas é preciso fazer uma inclusão, tá? Incluir aquele órgão no coração e principalmente o que aquele órgão representa, tá certo? Bom, tá claro para vocês pelo jeito, né? O que é essa primeira lei do pertencimento. Depois que você se sente pertencendo a um sistema, qual que é o próximo passo, né? A próxima lei, são 3 leis. A próxima lei bom, agora eu preciso encontrar um lugar aqui. Então eu pertenço e agora eu preciso encontrar um lugar. Nós chamamos de hierarquia, né? Então, qual é o meu lugar nesse grupo? E de acordo com o lugar que eu ocupo no grupo, será a minha função, será o meu desempenho, será o meu status, será a tarefa que eu irei executar. E eu não pertenço apenas a um grupo, mas a gente sempre pensa no primeiro grupo, que é a matriz, e muitas vezes o que aconteceu aqui nós projetamos depois nos grupos, nos outros grupos ou com as outras pessoas, né, que nós nos relacionamos. Então, veja, se você nasceu num grupo, numa família, e você é o primeiro filho, então esse é o seu lugar. E o lugar do primeiro filho te dá um status. Qual status? Qual status? Eu sou o mais velho. Se você é o mais velho, se você é a mais velha, o que significa ser o mais velho? Significa que você tem mais responsabilidade, não é? Então, mais velho, mais responsabilidade. Mais velho ajuda os pais a abrirem os caminhos, porque o primeiro filho, né? Os pais ainda não sabem serem pais. Então, o mais velho ajuda, né, a abrir os caminhos. O mais velho, ele, além de ter mais responsabilidade, muitas vezes ajuda a cuidar dos mais novos, né? Normalmente ele vive num contexto familiar onde tem mais regras, tem mais rigidez, porque os pais não sabem, normalmente são novos, né? Enfim, o mais velho tem uma posição e a posição do mais velho determina o comportamento dele no bando. Então, é muito importante que você saiba qual é o lugar que você ocupa nos bandos, nos grupos, porque a clareza do seu lugar vai determinar o seu comportamento, tá certo? Cris, e quando a gente é a terceira filha da mãe e a primeira do pai? Muito boa essa pergunta. Então, eu tenho um comportamento no grupo do pai e um comportamento no grupo da mãe. Então, eu terei essas duas partes aqui e é um desafio poder integrar isso, né? Então, ao mesmo tempo, na vida eu vou ter um comportamento, né, de mais velha, e também um comportamento de terceira, né? O terceiro, o número 3, normalmente é o lugar do caçula, do mais novo, daquele que ocupa uma posição de receber. Recebe muito, né? O caçula. Recebe do mais velho, recebe do meio, né? E recebe dos pais. Então ele é o caçula. Então é a posição de quem precisa aprender a receber caso não saiba, né? Então,
não é fácil ser caçula, porque recebe muito amor, é bastante protegido. Agora os pais já ficaram muito mais flexíveis, não é? Então é muito diferente nascer como terceiro e nascer como primeiro, tá? Então vejam o aprendizado. Quando muda o contexto, você muda o comportamento. Então, com o pai, eu sou a filha mais velha. Então aqui é um comportamento. Com a mãe, eu sou a filha mais nova, é outro comportamento, ou vice-versa, tá? E agora, quando eu sou mãe ou quando eu sou pai, né? Então, a gente estava falando do comportamento de filho, mas quando eu sou pai, quando eu sou mãe, pronto, mudou completamente. Agora mudou o contexto, agora eu ocupo outro lugar e me comporto de uma outra forma. Então, o contexto. Então, imagine se eu quero continuar sendo filha quando eu deveria ser mãe. Não dá, né? Então, agora eu sou mãe dos meus filhos. E esse contexto, e esse grupo, e esse lugar no grupo me pede uma nova tarefa, uma nova função, um novo comportamento, um novo jeito de atuar. Percebe? Se eu não tenho clareza do meu papel, eu não terei clareza do meu comportamento. O meu comportamento será confuso. Então, quando eu sou mãe, muda. Depois, quando eu sou uma profissional, então estou lá no trabalho e agora eu não sou filha, eu não sou nem a filha mais velha, nem a filha mais nova, também não sou mãe, agora eu sou uma profissional. Mudou o contexto, mudou o lugar. Enquanto profissional, qual é o lugar que eu ocupo naquela organização ou naquela empresa? Se eu sou dona da empresa, é uma função, uma tarefa, um comportamento. Se eu sou gerente, outro comportamento, percebe? Se eu sou a líder daquele grupo, é um comportamento. Se eu sou líder, mas eu sou a líder mais nova daquela empresa, é um comportamento diferente da líder mais velha. Se eu estou dentro de um grupo de formação e eu sou aluna e sou a aluna mais nova, é um comportamento, é uma posição, né? Se eu sou aluna, mas eu sou a aluna mais antiga e eu gosto muito de usar as leis sistêmicas na minha formação o tempo todo. Então a gente tem o plantão de dúvidas. E por que eu criei o plantão de dúvidas? Para que a gente possa exercitar essa ordem, né? Porque quem é que faz o plantão de dúvidas? A turma anterior, ou seja, os alunos mais velhos. Eles ocupam um lugar de mais velhos em relação à turma nova. Já já a turma nova ocupará o lugar de mais velhos em relação à próxima turma, porque eles é que estarão ali respondendo as dúvidas no plantão de dúvidas. Percebe? Então, o mais novo precisa saber qual é a posição dele, né? Ter clareza de sua posição para definir seu comportamento. Alice, eu estou adorando o plantão de dúvidas, olha lá. Então, dentro de uma formação, você tem o lugar do professor, né? Você tem o lugar do assistente, você tem o lugar do aluno mais velho, você tem o lugar do aluno mais novo e tudo isso vai definir o seu comportamento. Portanto, essa segunda lei, ela é super importante para que a gente possa se relacionar bem com as pessoas. Por quê? Muitas vezes nós temos problemas e conflitos porque não temos clareza do nosso lugar. Não queremos aceitar o mais velho que sabe mais. Muito bom.
E isso, inclusive, gente, tem muitas variações, porque olha, será que o mais velho sempre sabe mais? Que boa essa pergunta dela ou essa afirmação. A Maria Cristina, será que o mais velho sempre sabe mais? E será que esses papéis são definidos, então, somente dessa forma? O que vocês acham? Quero vocês participando. Será que o mais velho sempre sabe mais? Gente, o que vocês acham? Vamos lá, alunos. É a dança dos papéis, estou adorando o plantão de dúvidas, acabei de perceber que fazia uma exclusão dos alunos da turma anterior. Ah, que legal, né? Muito bom, a Lísel está dizendo. A Kel aqui também. Ô, Kel, tudo bem? Quanto tempo? Não. Ah lá, Solange, não sabe, mas a responsabilidade é diferente. A Cris, não, meus filhos sabem muito mais. Isso mesmo, Cris. Olha lá, Cris, olha que exemplo que a Cris deu. Não, meus filhos sabem muito mais de tecnologia e me ajudam. Perfeito, tá? Então, muitas vezes, essa ordem, ela é definida não só pelo tempo, mas pela habilidade, né? Então, se dentro de uma empresa, então é preciso respeitar que tem uma hierarquia, né? Tem os mais velhos, aqueles que chegaram antes, às vezes lá numa empresa tem, né, as pessoas que têm 30 anos, que estão desde o início da fundação, né? E aí chega a turma, chega os millennials, né? Chega lá os jovens, e os jovens chegam com todas essas ideias e entendem tudo de marketing digital, entendem tudo de tecnologia. Então, em relação ao assunto inovação, quem vem primeiro? Aqueles que sabem mais sobre o assunto, percebe? Então, dependendo da situação, isso muda um pouco, né? Ok? Nem sempre, isso. Então, é importante honrar os mais velhos, é importante respeitar os mais velhos, isso mesmo, né? E os mais velhos também incluir, né? Isso é uma sabedoria do mais velho. Incluir o novo que está sempre chegando, a vida está sempre em movimento, o rio está sempre fluindo, então vamos incluir a novidade. Então, nesse lugar, né, o mais velho vai se humildar e vai falar: eu vou aprender com você, né? E o mais novo também vai se humildar, lembrando que ali ele é o mais novo, mas em relação à contribuição que ele pode dar, né? Sim, ele ocupa um lugar de importância maior, percebe? Em relação à sua contribuição, certo? Ok. Então, depois de pertencer, né, é importante saber qual é o seu lugar. O lugar que você ocupa dentro dos grupos vai definir a sua função, a sua tarefa, vai definir o seu comportamento. Então, quando falamos de pertencimento, estamos falando de paz, estamos falando de inclusão, estamos falando todos, por mais diferente que sejam, têm um lugar. Eu não preciso concordar, mas eu posso aceitar e não preciso excluir. Quando eu falo de hierarquia, eu estou falando de um lugar que eu ocupo. Um lugar que eu ocupo no mundo, um lugar que eu ocupo lá no meu sistema familiar de origem, o lugar que eu ocupo na minha família, essa que eu constituí, o lugar que eu ocupo nos grupos, o lugar que eu ocupo nas relações. E pessoal, às vezes a gente não tem essa clareza
porque nós não aprendemos isso lá na infância, porque isso não foi bem colocado, né? Por exemplo, se viemos de lares disfuncionais, aonde a mãe ocupava o lugar de filha, o pai foi embora, ou era ausente, não estava ali, e não cumpriam os seus papéis de pais, né? Então eu não tive referências, então o que vai acontecer? Provavelmente eu cresço rápido, tô dando um exemplo, cresço rápido, vamos imaginar que tô lá passo a ocupar o lugar da salvadora dessa família, me torno codependente e aí a minha tendência, quando eu tô indo lá para os grupos ou nas minhas relações, é querer salvar todo mundo, é querer me colocar, né, o tempo todo como mais velha ou como líder, e aí eu vou competir com a professora, competir com o líder ou com o professor, ou então eu vou desqualificar a autoridade, né? Então vejam, é muito importante que a gente tenha clareza que se eu quero pertencer a um grupo, esse grupo tem algumas regras. Todo grupo é regido por regras. E como é que eu lido com as regras do grupo? Então, assim, se eu sou pequeno e estou entrando naquele grupo agora, né, eu preciso me humildar e falar, ok, para pertencer a esse grupo é preciso, né, aceitar essas regras. Ou eu posso não fazer parte desse grupo, certo? Mas muitas vezes a gente quer entrar no grupo e quer fazer as regras do nosso jeito, percebe? Então eu estou ocupando um lugar disfuncional. Estou em desordem, percebe? Então, hierarquia, que parece uma coisa tão simples, né? Ah, os mais velhos vieram antes, né? Então eles têm um lugar de precedência, eu sou pequena em relação aos meus pais, então eu sou pequena, ele é grande, tudo isso. Mas, né, também é muito mais do que isso. Significa saber qual é o seu lugar na vida, qual o lugar que você ocupa. E muitas vezes nós temos essa ferida, nós temos essa dor, nós não sabemos qual é o nosso lugar. E porque não sabemos, acabamos sempre ocupando lugares que não são nossos. E o que é que nós criamos? Exclusões. Chega uma hora que o grupo fala assim para você: tchau, né? Você está incomodando demais, está fazendo muita bagunça aqui. E aí acabam cria-se situações aonde, né, é gerado exclusão, percebe? Mas é importante você perceber como que você mesma ou você mesmo acaba se colocando em lugares que não são seus e acaba então gerando a sua própria exclusão do bando, percebe? Então aí a gente também começa a ver como uma lei está conectada com a outra, percebe? Então ficou claro para vocês? Então o exercício que eu quero passar para vocês em relação a essa segunda lei é: como é que eu ocupo o lugar nos grupos que eu tenho que eu estou pertencendo nesse momento, né? Então primeiro eu vou lá para minha família, eu estou ocupando o meu lugar certo? Eu sou filha da minha mãe, primeiro, sou filha, né? Sou pequena, ela é grande, né? Se eu me coloco como pequena, o meu comportamento com a minha mãe será um. Se eu sou maior que minha mãe, o comportamento será outro. Da mesma forma com meu pai. Então, na família de origem, o meu lugar diante dos meus pais é de pequeno, de pequena, tá? Em relação aos meus irmãos, eu sou a primeira, eu sou a segunda, eu sou a terceira. E se eu sou a quarta? Volto lá para a posição do primeiro, porque isso vai repetindo, né? Ok, então eu ocupo o meu lugar? A Thaís, minha mãe verbaliza que pareço mãe dela. Olha, que ela já está te dando uma dica maravilhosa, né? Em que momentos você parece mãe da mãe? Será que é quando
a gente dá sermão. Então, é o nosso papel de filha ou de filho ficar dizendo: mãe, você tem que tomar o remédio, mãe, você não pode comer açúcar, mãe, você lembra o que um médico falou? Você não deve fazer isso. Mãe, você já caminhou hoje? Você não está caminhando, mãe. Mãe, você não deveria tomar refrigerante. Mãe, né, o seu comportamento não está adequado. Mãe, essa roupa não é legal. Mãe, nananã. Percebe como a gente troca de lugar sem perceber, né? E daí, quando você chega lá na casa da tua mãe já fica até com medo. Ai, meu Deus, deixa eu ver, será que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Já chegou a minha filha, né? A filha que gosta de ser minha mãe, né? Então, a gente precisa deixar a mãe ser a mãe. Então, lembra lá da pesquisa, né, da qualidade nas relações, né? Então, pessoas felizes, pessoas que têm vida boa, né? São pessoas que podem ser elas mesmas na relação. Então, é importante, né, que nós possamos respeitar as escolhas dos nossos pais, ainda que não sejam escolhas tão saudáveis, né? Mas eles são grandes, eles são adultos e nós precisamos respeitar, tá certo? E se eles perguntarem a nossa opinião, filha, né? Porque nós, como jovens, às vezes conhecemos algumas coisas que eles não conhecem, como a Cris Pisco disse, né? A tecnologia. Então, muitas vezes conhecemos recursos e coisas novas que eles não conhecem, e sim, podemos apresentar para os nossos pais sem nenhum problema. Mas é muito diferente a postura. Nós podemos orientar como filhos, não na posição de mãe ou pai deles, tá? Então, veja que legal, ter clareza da posição que eu ocupo. É assim que eu vou me colocando em ordem, tá? A clareza em relação aos irmãos. Depois, e marido e mulher? Que confusão, né? Como que é, né? Ser só mulher ou só o marido e não ser pai da mulher, não ser mãe do marido, né? Ou do companheiro, da companheira, né? Dar conta de ficar no lugar de companheira, de companheira. A companheira pode ser amiga? Sim, né? Pode ser amiga também do companheiro, né? Mas não ser mãe, não ser pai, tá? Aí estamos em desordem. E depois, nos grupos que eu frequento, é importante perceber o momento que você chegou no grupo. Então, se você faz parte da turma dos mais velhos, se você faz parte da turma dos que estão chegando agora, dos babies, dos pititicos, né? Qual é o lugar do mais novo? Qual é o lugar do mais velho? Qual é o lugar da turma do meio? Certo? Como você se relaciona com as autoridades, aqueles que ocupam um lugar acima de você? É muito parecido com o lugar que você ocupava lá na infância em relação aos seus pais? Será que você vai para uma submissão ou será que você vai para uma rebeldia, né? Então, tudo isso tem a ver com o lugar que você ocupa. A Joana pergunta: como saber se o filho ou a filha está apenas atencioso ou no nosso lugar? Olha, Joana, é sempre bom a gente, quando percebe que o filho está querendo de alguma forma nos salvar, está muito preocupado com os meus problemas, e é claro, se ele faz isso, eu também tenho que olhar a minha tendência de ficar contando os meus problemas para os filhos. Então, eu, na posição de mãe ou na posição de pai, como ali uma autoridade, alguém que é responsável por aquela cria, eu sou grande, eles são pequenos. Muitas vezes o que acontece é que os pais acabam compartilhando com filhos problemas deles, problemas financeiros, problemas no relacionamento afetivo com o pai ou com um outro, com um novo companheiro, né?
Então, nós é que muitas vezes saímos do lugar, porque fazer isso, né, também significa autorizar o seu filho a sair do lugar de filho, quando você sai do lugar de mãe ou de pai, percebe? Então, se isso aconteceu e é um hábito, né, dá para retornar e dá para ir dizendo: olha, filho, eu sei que eu te falei disso, te falei daquilo, mas agora eu percebi que isso não é assunto para você. Pode deixar que a mamãe resolve. Pode deixar que o papai resolve. Esse não é assunto, né, para vocês. E eu dou conta de resolver as minhas questões. Então a gente pode sempre sinalizar para os filhos, então tomar cuidado, né, com isso, com esse comportamento de querer passar para eles aquilo que está acontecendo com a gente, que diz respeito a nós, tá? Porque os filhos vão pegar, eles vão se preocupar e isso vai ser bem complicado para eles. Olha, também já atendi casos, né? É bem comum, também bastante comum, clientes chegarem muito sobrecarregado com questões dos pais e porque pais fazem isso, né? E eles não sabem, eles acham que isso é normal. Por exemplo, bastante comum os pais pegarem emprestado o nome dos filhos, CPF dos filhos, para fazer financiamentos de dívidas. E aí, o que acontece? O nome do filho, o nome da filha fica sujo. Depois esse filho, essa filha não pode, quer financiar um apartamento, não pode, porque emprestou um nome para o pai, ou para a mãe, ou para os dois, né? Os pais pedem dinheiro emprestado para os filhos. Olha como você vai tirando a força da geração mais nova, que precisa estar pulsando em energia, em força para ir para frente, realizar coisas, não só para eles, mas para você, para o sistema como um todo. Então, se os filhos que precisariam estar olhando para frente, para a vida, ficam de costas para a vida, olhando para as questões dos pais, todo o sistema perde com isso. Perde a força, percebe? De vitalidade do sistema. Então, os pais devem ficar com seus problemas e com suas questões e não passar para os filhos. Os filhos devem olhar para frente e não ficar olhando para as questões dos pais, tá certo? Isso é ocupar o seu lugar, né? Então, ok, Joana? Isso, a Ana dizendo, né? Mas pai e mãe também têm suas fragilidades. Exatamente, têm suas fragilidades, mas os filhos não têm que resolver as fragilidades dos pais. Daí os pais vão fazer terapia, vão fazer constelação, vão fazer. Tem os amigos deles, né? Então a mãe tem as amigas, o pai tem os amigos, o casal tem os amigos, e com os amigos a gente vai falar sobre os nossos problemas, nossas fragilidades, a gente vai fazer nossa terapia, a gente vai fazer o nosso grupo de autoconhecimento. Quantos lugares nós podemos expor as nossas fragilidades? Não com os filhos, tá? Não tô querendo dizer que você tem que ser sempre forte, não é isso, né? A mamãe não tá muito bem hoje. A mamãe não tá muito bem porque você sabe que o seu pai fez de novo. Porque o seu pai, eu não aguento mais, porque isso, e olha, eu não tenho dinheiro, porque tem essa compra, tá. Então, a gente não faz isso, tá? Com os filhos. Isso é desordem e causa desordem. Você convida os seus filhos a ocupar um lugar de adulto para te ajudar a resolver. Então, filho e filha não deveriam ser confidentes de pais. Percebe? Acho que ficou claro, né? Agora a Ana dizendo também, é muito comum filhos olharem os pais como super-homem,
Mulher Maravilha. Ah, sim. Então, você expõe no sentido de que eu tô bem, pode deixar que eu resolvo, né? Mas não que você é o super-homem ou a super-mulher, tá? De qualquer maneira, né, a disfunção muito maior acontece quando os filhos veem os pais como criancinhas do que como super-homem, tá? É mais fácil de arrumar depois. Quando eles veem os pais grandes, porque tudo bem, eles estão grande e talvez um pouquinho grande demais, melhor do que pais criancinhas, e aí os filhos precisam ser os super-heróis de seus pais, percebe? Ok. Gente, uau, né? Como passa rápido, eu tô empolgada aqui com a volta da nossa aula, já é meio-dia e 46. Eu só vou dizer para vocês que tem mais uma lei, então, depois do pertencimento, né? Então, eu pertenço, eu faço vínculo ao grupo, né? Em seguida, eu, então, vou encontrar o meu lugar nesse grupo, e de acordo com esse lugar será a minha função e minha tarefa, certo? O meu comportamento. E por último, aí sim eu vou trocar, né? Aí eu vou trocar. Então aí é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então as trocas, né, é o que faz com que os sistemas evoluam. Porque veja, para eu trocar com alguém, eu vou precisar incluir aquilo que ela tem para me dar. Então veja como está tudo conectado, né? Então, para eu receber, para eu aceitar receber algo de você, eu vou precisar me abrir e aceitar aquilo que você me traz que é novo. E toda vez que eu aceito receber esse novo, eu expando o meu coração e o meu sistema se expande. Portanto, a evolução dos grupos só pode acontecer quando nós trocamos com o outro, percebe? E quanto mais pessoas eu troco, né, mais rica eu me sinto, tá? Então, riqueza tem a ver, prosperidade tem a ver com quantidades de trocas que eu faço. Por isso também nós temos na nossa formação as trocas sistêmicas, né? E nós percebemos que quanto mais o grupo troca, mais o grupo evolui, né? E quanto mais eles trocam entre si, né? Exercícios, por exemplo, mais maduros eles vão ficando, né? Então é muito importante trocar. E para trocar, é preciso estar aberto para o diferente. Tem a ver lá com a primeira lei, né? O pertencimento. E quanto mais eu me abro para o novo, né? Mais eu expando o meu coração, mais o meu sistema se expande quando eu troco com outras pessoas. E funciona também, né? No macro. Então, isso acontece no micro, mas também acontece no macro. Então, se nós pegarmos, né, o exemplo dos países que fazem trocas entre si, aliás, o mundo era assim, né? Antes do dinheiro nós fazíamos trocas, e quanto mais trocas comerciais nós fazemos, né, mais rico vai se tornando, mais abundante vai se tornando aquele país ou aquela empresa, não é? Então, essa é a terceira lei, aprender a fazer trocas e equilibrar essas trocas. Então, eu dou, né? E aí eu também recebo. E aí a gente entraria num tema grande aqui. Hoje eu só vou então anunciar essa lei, que é a lei da troca, mas essas três leis regem os relacionamentos humanos. Na próxima aula, sexta-feira que vem, eu vou continuar falando disso, tá? Porque hoje eu vou considerar uma introdução. Eu tenho muito mais coisas para falar para vocês que não deu tempo hoje e nem consegui entrar aqui direito nessa terceira lei, tá?
Então é isso, pessoal. Gratidão por vocês estarem aqui e na aula que vem eu vou passar exercícios para vocês, tá? Sobre essa terceira lei, sobre o equilíbrio entre o dar e o receber, sobre como fazer trocas saudáveis, tá? E a importância de trocar. É isso. Então, um grande beijo para vocês. Se você não deu um like aqui, por favor, dá tempo ainda de você dar um like nessa aula. Ela ficará liberada por 7 dias. Se você é novo por aqui, aproveite a jornada das constelações familiares. As primeiras aulas são gratuitas. No sábado, sem ser esse, o próximo, nós teremos encontro de constelação familiar online. Você pode adquirir o seu ticket. E domingo tem Clube do Livro. Com o livro No Centro Sentimos Leveza. E nós então compartilharemos os insights desse livro, né? Então, gratidão a todos. E hoje à tarde, para os alunos da nova turma, teremos práticas de constelação individual, atendimento individual, tá bom? Então, grande beijo para todos vocês e até a próxima!